Mãe, estenda tua mão para cá. Aleluia. Eu estou orando pelo nosso preletor. Senhor Jesus, meu Deus amado, aqui está o teu filho, Senhor, para fazer o seu querer, a sua vontade, Pai. Senhor, que não seja, Senhor, palavras vindas, Senhor, desse mesmo, Senhor, mas que seja palavras, Senhor, que venham do alto, Pai. Senhor, que o Senhor, Pai, venha exaltar o teu filho, Senhor, neste lugar. Repreende todo esquecimento, Pai, todo branco, Senhor, todo ladrão de palavras, Senhor, repreende nessa hora. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Deus. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Amém. Eu tomei roubo, mas Deus está aqui. Aleluia. Irmão, antes de eu pegar a palavra, quando eu vim descendo a Rocinha, o William postou no Face, né, William? E eu vim descendo, o pessoal comentando. Tinha uns que me conheciam, falaram: Marcelo, da igreja, vai pregar a palavra hoje. Ele comprava roupa na Viata, fazia a transação na Viata, mandava com o Antônio para cima e para baixo. Não era ele que subia com os ladrões, mais de 500 ladrões para cima quando tinha reunião. E rolou esse comentário. Mas foi eu sim. Mas hoje eu estou lavado e remido pelo Senhor, transformado e batizado. Então a gente tem que enfrentar o nosso inimigo assim, que a afronta é muito. E quando você é mais conhecido, mais perseguido você é. E se você olhar para o homem, você cai. Então eu botei isso no meu coração, que eu não olhei para o homem não, vim direto para a igreja. Se é outro, cai e volta, com vergonha, alguma coisa assim. Eu tinha que ter vergonha quando comprava roupa, quando fazia a transação na viagem. Não, mas fazer a obra de Deus eu não posso ter vergonha não. Temor sim. Temor e tremor tem que ter sim. Para estar aqui em cima é totalmente diferente de estar aí no mão. Aleluia. Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel 11. Do 11 até o versículo 7. Amém? E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que o rei sai para a guerra, enviou Davi a Joabe aos seus servos com ele e todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Arabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliab e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. E entrando ele a ela, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou a fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Até aqui, irmão. Essa palavra vem falar comigo aqui, com vocês também, que Davi foi o segundo coração de Deus. Davi ganhou várias guerras. Davi conquistou muitas coisas através de Deus. Mas, porém, Davi era humano como nós somos. Quanto maior você sobe o degrau, maior o tombo. Então Davi esqueceu que ele ganhou várias guerras, ganhava muitas coisas por causa de Deus, por causa do Espírito Santo que habitava sobre a vida dele. E o que aconteceu aqui, irmão? Essa palavra é para vocês, para mim, para vocês casais, aqueles casais que estão na presença de Deus, aqueles que não estão também, que Davi usou aqui de malícia, ele esqueceu de Deus. Então o que Davi fez aqui? Como ela estava grávida dele, ele como rei grande no poder de Israel, ele não podia ser envergonhado, essa criança não podia nascer, porque o rei cometeu um adultério, era o rei, era o Davi, né? Mas o que ele fez? Ele mandou buscar Urias na guerra, trouxe Urias para a casa dele.
o que aconteceu? Ele embebedou Urias, ele queria deixar o Urias bêbado, porque quando a gente viaja, joga bola, né, gente? Quando a gente viaja, vem para fora, vem de fora, cheio de saudade da nossa mulher. Então ele mandou buscar o Urias, ele usou aqui de malícia, ele usou aqui de sabedoria. E o que ele fez? Ele embebedou Urias, deixou Urias bêbado e mandou Urias para casa. Mas Urias era um soldado corajoso, valente e era temente, ele respeitava. O que Urias fez? Não vou para minha casa não, porque os meus amigos estão na guerra. Não tem como eu ir para minha casa com meus amigos na guerra. Não tinha como. Então Deus entrou aqui no meio desse negócio. Então Davi se contentou. E Urias gritou na porta dele, não foi para casa. O que Davi fez? Mandou Urias voltar de novo para a guerra. Mas sendo que aqui ele mandou Urias voltar para a guerra, mas ele mandou a carta para Urias, para o próprio Urias morrer. E o próprio Urias que foi para a guerra pegou a carta na mão de Joabe. Joabe, como era general de guerra, Joabe acostumado com o rei Davi, acostumado a Davi fazer escrever salmos, um salmo mais bonito do que o outro. Quando ele leu aquilo, ele até se espantou. Eu creio que Joabe não acreditou que Davi estava mandando matar Joabe. Então, irmão, o que acontece aqui? Quando a gente está brecha, foi o que aconteceu com Davi. Davi esqueceu de tudo. Davi esqueceu que ele ganhou várias guerras, esqueceu que Deus que deu a ele os inimigos na mão dele. Então ele passou por cima de tudo por causa de uma mulher, adulterou. E a mulher tinha dono, a mulher era casada com Urias. E ele, para se ver livre disso, ele matou Urias. Só que não vai ficar por aqui, ele vai pagar o preço dele. Isso também acontece no meio de nós. Existe lá fora uma legião, que nós sabemos que é a legião de Pombagira. E ela entra dentro, você dá brecha, ela entra no meio do casal. Eu sou prova disso. O que aconteceu? Então Davi ficou desnorteado, fez o que ele fez, usou a mulher. Quando a mulher falou que estava grávida dele, ele não queria mais aceitar. Então ele usou de sabedoria, de malícia para poder matar Urias, porque ele ficava livre. Mas tem aquele lá de cima que nada fica oculto nos olhos dele. Aleluia. Então o tempo foi passando. O que aconteceu? Vira no capítulo 12, por favor. Foi se passando um tempo que Davi, depois que Urias morreu, Davi pensou que estava tudo certo, que estava tudo tranquilo, que Urias morreu, a mulher dele podia ter um filho. Mas essa criança já passou a ser desprezada já dentro do ventre de Batseba, porque desde o momento que Davi queria que Urias morresse para poder a criança não envergonhar ele, falando que ele que era o pai, o que aconteceu aqui? Davi esqueceu que aquele lá de cima é o Deus de ontem e é o Deus de hoje. Então o que aconteceu? Deus enviou o profeta Natan. E o Senhor enviou a Natan a Davi. E entrando a ele, a Davi, disse-lhes: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssima ovelha e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. Ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Ele disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a cabrita, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Até aqui, irmão. Aqui ele já começou, aqui que a ficha dele caiu, que ele despertou, porque ele tinha esquecido daquele lá de cima, o que Deus tinha feito para ele. Davi podia ter todas as mulheres, ele podia ter a mulher que ele imaginasse, ele podia ter, mas ele tocou na mulher de Urias, ele cometeu um adultério, Deus não se agradou disso. E é como a gente também, irmão, a gente que é casado, vocês que são casados, apresenta o teu casamento, apresenta você que vai casar, ora a Deus para poder
ser uma varoa que venha buscar Deus, porque um casal que não está na presença de Deus, ele vive momentos. Eu sei disso, eu passei por isso. É um castelo de areia, uma hora está feliz, uma hora está brigando, e assim o tempo vai passando. E o que aconteceu aqui? Davi entrou em desespero e falou com Natan: pequei contra o Senhor. É onde a espada entra no meio da família, porque deu brecha. Aí o que aconteceu? Aminon mata a filha dele, a Tamar, e o servo dele vai avisar ele: estupra a filha dele, estupra a filha dele. O que o servo dele vai avisar ele? Estupraram sua filha. Então, Davi podia até tentar tomar atitude de autoridade, mas ele não tinha mais autoridade perante a família dele, porque o filho dele podia jogar na cara dele: você usou a mulher de Urias, você matou Urias, então você não pode perder essa autoridade no meio da tua família, como Davi fez aqui. Entendeu? A nossa autoridade tem que estar sempre presente na presença de Deus. O nosso filho tem que estar servindo a Deus. A nossa mulher tem que estar servindo a Deus, para que o diabo não encontre brecha para entrar, para fazer um estrago no meio da família. E continuando aqui, irmão, Davi perdeu toda a autoridade. Davi ficou tonto, ele não sabia o que ele fazia. E Absalão ficou muito chateado porque ele amava a irmã dele. O que Absalão fez? Absalão armou uma armadilha e matou Aminon. E da mesma maneira os servos avisaram a ele, mataram a Aminon. Mas Davi não podia tomar outra atitude, porque Davi estava sem autoridade nenhuma no meio da família, no meio do povo de Israel, porque Davi foi envergonhado. Quanto mais você é conhecido, mais você sobe degrau, maior é a vergonha que você passa. Porque ele fez o oculto, mas Deus mostrou para todo mundo o que Davi fez, destruiu o oculto, para mostrar que lá em cima tem um Deus que tudo pode, um Deus que exalta, um Deus que levanta, um Deus que transforma. E o tempo foi se passando. Aminon ficou contra o seu próprio pai. Aí Aminon fez guerra, queria tomar o trono do próprio pai dele. O tempo foi se passando. Joabe foi, matou Absalão. Davi ficou com o coração triste demais, que era o filho dele mais amado. Sendo que aquele também podia cobrar de Joabe, porque ele matou Urias, ele mandou Urias para a guerra e mandou Joabe matar Urias. Então ele não podia cobrar ninguém. A fé, a autoridade de Davi ficou bloqueada, ele não tinha autoridade, ele não podia fazer nada. Então muitas das vezes acontece isso mesmo na nossa família. Eu passei por isso. Há muito tempo atrás, eu fui casado, eu jogava futebol, viajava muito também, de tudo eu fiz um pouquinho, mas não era para mim ser rico não era para ser jogador de futebol, não é isso? Era para mim estar aqui mesmo, fazendo a vontade de Deus. E quando eu viajei, quando eu cheguei, eu era casado, encontrei minha esposa, ficamos saindo. Quando voltamos, ela estava grávida. Como aconteceu com Davi, quando a gente tem a mente fraca, não adianta. O diabo entra, o demônio entra, a covardia entra. Eu peguei, eu cometi um adultério contra ela, bem casado. O que aconteceu? O tempo foi passando, jogava bola, viajava. Quando chegou o tempo certo do meu filho nascer, meu primeiro filho, com 9 meses, meu filho nasceu morto. E teve que tirar meu filho às pressas da barriga dela, senão ela também morria. Deus mandou trazer essa palavra aqui. Eu estava lendo, meditando em casa a palavra para poder trazer para cá, de um lado para o outro. E eu voltava de novo aqui no Adultérios de Davi. Aí eu relia de novo outra palavra. Ia para Reis, ia para a Segunda Reis, ia para Mateus. Não, a palavra é essa. Deus falou comigo. Você vai pregar aquilo que você viveu. Então tem que fazer isso que Deus está mandando. E hoje à tarde eu estava meditando de novo na palavra. Eu falei: será que é isso mesmo? É isso que você vai levar para a igreja. Porque tem casado ali também que precisa ouvir isso. Eu falei: amém, Senhor. Então, irmão, o tempo foi passando, perdi esse meu filho. E de novo, essa mesma combateira que me perseguia, ela armou de novo, colocou a armadilha, tenta jogar a bola, era muito conhecido. E ele implantou um ciúme tremendo lá em Acari, quando jogava futebol. O dono de lá não tinha
mas nada a ver com ela, com essa mulher. E a mulher o tempo todo me olhava, me chamava para sair, eu sempre negava, não, você está com fulano, não estou não, você está com fulano. Só que teve uma hora que eu caí. Mas antes eu tinha falado, tu está com ela, não, Marcelo, pode ficar que eu não estou com ela não. E realmente não estava, mas o diabo é sujo. Quando ele sabe que Deus tem um plano na sua vida, ele arma de tudo, ele arma qualquer laço, tudo para poder te derrubar, para tirar a tua vida. Mas tem aquele lá de cima que é misericordioso, ele guarda a vida. Tem muitos, hoje eu entendo porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Irmão, quando Deus fala para mim, e eu sei de onde ele tirou, foi 5 livramentos de morte. Esse aqui eu estou dando 5, nenhum deles foi arranhãozinho, não, todos eles de morte. E eu tenho uma coisa em mim que a maioria dos homens de boa, a maioria dos lugares que eu passei, todos eles dão um carinho, gostam de mim. E esse aqui foi o meu maior livramento que eu tive. O que aconteceu? Quando eu fui jogar futebol à noite, isso foi em 1994. No mesmo tempo que Deus falou, ó, você ainda vai pregar em vários lugares. Eu vou te levar para pregar em vários lugares, para uma grande nação e para um grande povo. E está sendo a minha primeira pregação aqui, a 10 realmente. Glória a Deus. Esse está sendo o meu melhor presente de Natal, pregar a palavra aqui de Deus na 10. Aleluia. Aí o que aconteceu? Na data do meu filho nascer, fui para o hospital, meu filho nasceu. Aí eu voltei para avisar ele, toda alegria, que ele queria ver o meu filho nascendo. Toda alegria com ele, só que o diabo já tinha amado o laço. Todo mundo já sabia que eu ia morrer, todo mundo, só eu que não sabia. Fui entrando na favela, fui entrando. Só que eu tenho uma coisa que eu creio no Espírito Santo. Quando eu olho para o semblante da pessoa, eu já sinto o coração já angustiado, entendeu? Eu olhei para ele, fui dar a resposta para ele, a notícia do meu filho. Quando meu filho nasceu, ele me tratou com um jeito totalmente frio. Eu falei, pô, tá estranho, alguma coisa está acontecendo. Eu falando com você, tu queria que meu filho nascesse? Meu filho nasceu, ele era parabéns. Fui embora, com o coração doendo, o coração. Voltei lá de novo. Quando eu voltei, ela tinha um valão. À noite, de madrugada, eu fui atravessando, tem a ponte, de um lado, bandido, do outro, bandido, e no meio era tipo um corredor polonês. Eu passei naquele meio, mas todos eles gritavam, mas eu escutava a voz do diabo claramente, eu vou tirar a tua vida, eu te falei que eu ia tirar a tua vida, e eu fui passando. E eles falaram, Marcelo, tu vai morrer hoje. Eu não falei para você, eu não gostava de você, mas na hora você vai morrer. A gente falando para você que um dia a gente ia te pegar, que um dia você ia vacilar, mas eu não vacilei, porque eu fui o homem que chegar em cima dele e perguntar. Então, eu sei também que não foi ele, foi o diabo. O que aconteceu? Quando eu fui passando, ele estava lá no final, eu fui na direção dele, eu só tinha uma reação. Eu falei para ele, você está maluco, chato, eu falei que eu te traí, rapaz, consegue que eu estou mulher, você não tinha te falado que não tinha nada com ela, Marcelo. Eu falei para você que lá ali só para vergonha era tua. O que aconteceu? Quando os caras engatilharam, era fuzil, era muita arma, você não tem noção. Quando os caras engatilharam o fuzil, que eu olhei para ele, ali foi Deus, não foi outro não. Eu voei em cima dele. Ficamos brigando de 1 hora da manhã até 2 horas da manhã, 1 hora brigando, ele era forte, eu não largava ele. E os caras querendo atirar, larga o homem, falei, não vou largar, vai morrer nós dois. Só que teve uma hora que eu fiquei fraco. Ele me deu um salavão, parei lá embaixo, na rua. Eu ajoelhei e fiquei esperando. Irmão, você não tem noção, é mais de 100 fuzis. Tudo na minha cabeça, muita coronhada, mas foi muita coronhada. Eu tenho uma cicatriz aqui, ficou marcado. O meu filho nasceu nessa mesma data, o meu filho estava nascendo, eu estava morrendo nessa data. E aquilo ali, quando tiveram a notícia que eu estava morto, eu acordei no hospital. A minha cabeça, meus pais não deixavam eu olhar para o espelho, porque eles sabiam que eu ia ter depressão. Na minha cabeça ninguém conhecia. Eu dentro do hospital na maca, passando, os pessoal me olhava e se assustava. Porque ninguém me reconhecia, minha cabeça estava estourada de tanta coronhada de fuzil. Mas antes de eu ir para o hospital, eles botaram a arma na minha cabeça. Foi onde que Deus entrou.
Só estava esperando ele dar o sinal para poder me atirar em mim. Eu ia ficar igual a peneira ali. Eu ainda estava meio fraco, isso aqui sangrando, estava tudo sangrando. Só ainda teve uma brechinha que eu ainda vi ele aí. Quando eu vi uma voz lá de cima, entrou dentro do coração dele e gritou: não atira não! Todo mundo abriu a arma. Ainda teve um fogaral na minha cabeça. Apertou o gatilho e não saiu. Glória a Deus. Então, irmão, eu estou dando esse meu testemunho aqui porque quando eu entrei nessa palavra, e dando testemunho que eu passei. Deus não se agrada do adultério, não. Deus não se agrada da traição, não. Não se agrada. Então, vocês que são casados, permaneçam na presença de Deus. Vocês que ainda não são casados, pede a Deus para enviar valor. Apresenta o teu casamento no altar, porque não tem como o diabo entrar mais. Não tem como, o diabo não tem força. E eu não conhecia a palavra, não conhecia nada. Mas desde o ventre da minha mãe, não só eu, mas como vocês também, nós já somos escolhidos. Então Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer, sabe tudo aquilo que você vai suportar. E eu suportei isso tudo. E hoje eu estou aqui pela glória do Senhor, pela promessa que Ele fez na minha vida. Eu estou aqui de pé, muitos tentaram, mas eu consegui. E eu estou aqui para fazer a obra, para a hora que Deus quiser me chamar, eu estou aqui. Não vou retroceder, não vou olhar para trás. O irmão que me chamou, ele falou que eu ia ser o pregador de hoje. Eu falei: não, pode deixar isso retroceder, eu estou com um taco de beisebol lá. Falei: não tem como não, entrei para a guerra, eu estou dentro. Agora, irmão, guarda essa palavra, guarda o que aconteceu com Davi. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Quando você pensa que você é perfeito, você está errando. Todo mundo tem falha. E quando entra essa palavra porém, quando fala porém, tem algum problema. Então deixa essa palavra para a igreja. E outra coisa também, eu aprendi também com isso aqui, de tanta paulada, de tanta coronhada. Estou aqui de pé, graças a Deus, com a feição normal. Eu aprendi uma coisa aqui, que desde o momento que eu separei, eu não quero olhar para trás. Então, que eu não quero olhar para trás, eu quero a mulher da igreja. Porque se eu vier com a mulher ímpar, eu vou olhar para trás, eu vou cair de novo. Então, os dois unidos, servindo a Deus, não tem como cair, o diabo não tem brecha. Então, você faz a mesma coisa também, vale a pena. Porque eu ainda não vi um casal que não está na presença de Deus ser feliz. É feliz temporário, é feliz com o tempo, mas sempre tem contenda, discussão. Agora, o casal na presença de Deus, ele mesmo ali entra em acordo, um pede perdão, o outro ajoelha e vai continuar a paz na casa dele. E eu venho confessar aqui esse testemunho, essa palavra. Eu venho agradecer mais uma vez pela sua oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ficar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Quem tem ouvido ouve o Espírito de Deus diz a sua igreja, amém? Aleluia. Irmão Marcelo, que o Senhor continue te abençoando a cada dia mais. Sabemos que você é prova viva, né? Da palavra do Senhor, do poder de Deus, aleluia, porque quando o Senhor, Ele salva, Ele tira, Ele separa o homem do pecado, aleluia, o inferno ele pode se levantar, mas quando o Senhor Ele separa, é dele, o diabo ele não pode tocar. Eu creio, irmão Marcelo, que tinha muitos ali orando pela sua vida, muitos intercedendo por você, né? E você está aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, irmão Marcelo, é só o começo de muitas coisas que ainda estão por vir na tua vida. Eu creio, irmão Marcelo, que você ainda vai passar aqui nesse tapete vermelho. Aleluia! E eu vou sentar aqui no movimento desse bolo, hein? Aleluia! Eu sento nesse bolo. O Senhor vai colocar na sua garoa. Onde você entrou da parte do Senhor, levante a mão. Aleluia. Eu quero orar por você, para o Senhor conduzir você até a sua casa. Aleluia. Mas antes de orar por você, eu quero que você levante as suas mãos, porque eu quero profetizar na tua